Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente volta pessoal, e acredite se quiser, você está jogando The Stanley Parable. A galera pediu demais pra mim jogar esse game e disse que seria a maior experiência da minha vida, que talvez encaixaria-se muito bem com The Walking Dead em relação à experiência, em relação à emoção, que eu ficaria surpreendido, que eu deveria jogar isso aqui com vocês sem ter visto nenhum vídeo antes. Eu peguei o game, pessoal, eu nunca vi nada sobre The Stanley Parable. O cara me passou um tutorial pra deixar em português. Eu acho que tá em português, porque como eu falei pra vocês, eu nem toquei no game. Então vamos lá, cara, vamos jogar um pouquinho de Stanley Parable. Espero que o jogo seja de fato divertido. Iniciar game. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. E Stanley era feliz. Something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok, é complicado você narrar um game que tem uma narrativa tão forte. Engraçado eu falar isso, né? Narrar a respeito de narrativas. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok, vamos procurar a sala de reuniões. Aparentemente só tem um corredor aberto e é o corredor que a gente vai estar seguindo. Espero que a gente consiga chegar lá da forma mais simples possível, duas portas. Ok, na minha porta esquerda, tô nela, cara. Tá massa, vai me guiando. Assim é divertido, assim eu curto pra caramba. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Beleza, subindo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Cara, isso aqui é muito bizarro, sério, você... Calma aí, cara, eu tô me sentindo um Stanley, tá ligado? Porque na real eu tô seguindo as ordens do cara da mesma forma que o Stanley seguia as ordens do game, né? Barato bem louco, mano. Barato bem louco. Opa! Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845.
5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct Nossa, incrível! sheer luck. Amazing. This is fucking awesome. Into the newly opened passageway. Ô louco, mano. Que coisa... Caracas, eu fiquei com medo de ser um manequim. Manequins me assustam. É bizarro. Isso aqui foi feito com a... Enfim, vambora. Eu ia falar da engine no game, mas eu acabei esquecendo. Ok, aparentemente só tem um caminho pra gente estar seguindo. Vou estar seguindo o caminho que de fato é pra gente estar seguindo. Apertei o botão, eu acho. Ok. É engraçado, porque o narrador da história já não disse mais para que eu apertasse o botão, né? Isso aqui foi a primeira grande escolha que eu fiz no game. Que coisa bizarra, cara. Dinâmica do game completamente bizonha, né? A narrativa começa falando do Stanley. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ok, a galera deve estar se perguntando por que eu não lancei esse game antes. Simplesmente pelo fato de que eu gravei todo o game antes de postá-lo, assim a galera não me dá nenhum tipo de spoiler a respeito do game. Vamos lá, é bom sempre ler os comentários. Escape. Puta, cara. É complicado, vai, eu vou entrar nisso aqui. Não deveria, mas tô entrando. Eu conheço o Big Net. X-Men, X-Men. Foda. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Forças para descobrir? Cara, eu tenho a maior força do mundo para apertar esses botões do teclado. Relaxa. Câmera. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. É assim que eu me sinto vivendo na modernidade, cara. Você simplesmente não tem o direito de fazer as coisas que você de fato gosta de fazer. Ok. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Normalmente é assim, cara. Você acaba se assustando quando nota que perdeu totalmente o tempo da sua vida, que deixou tudo passar. E que... The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ok, destruiria os controles uma vez por todas. Facility Power, provavelmente é aqui então. Vamos lá, vamos destruir todos os controles de uma vez por toda. Acho que ele não é capaz. Acho que ele vai cagar na cueca. Let's go. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? Vou deixar ligado. Não, mentira. Uou. Morreu? Game over. Interessante. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won.
He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Cara, sério, que narrativa foda. Existe um filme bem parecido que conta a história de um cara que vive em um seriado. No final das contas, o cara sai desse seriado através de uma porta pelo oceano. E conta basicamente a mesma coisa. O cara... todas as ações do cara eram guiadas, sabe? Então o cara vivia de fato sobre cabresto. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Que gracinha, Stanley. Você estava feliz. Ok, pessoal, mas eu acho que de primeiro episódio já tá bem ok. Espero que todo mundo tenha gostado do jogo, da ideia do game. Aparentemente ele tá parado num looping, porque aparentemente a gente voltou no escritório. Não é isso que eu gostaria de fazer, cara. Eu gostaria de nadar com os peixes, voar com as árvores. Mas a gente se encontra no próximo vídeo. Cara, jogo impressionante. Mente foda, te dá uma imersão muito boa, tanto é que fica até complicado de eu narrar toda a história, justamente porque existe um narrador muito bom e eu me sinto um lixo, e eu me sinto um lixo perto do cara. Mas é isso, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado, um beijo, um abraço, um aperto de mão, fiquem com Deus, claro, quem acreditar nele, e por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e adicionar os favoritos que a gente gostou, isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Cara, se você gostou de verdade, compartilhe isso no seu Twitter e no seu Facebook. Eu quero aumentar as proporções do canal e a única forma de eu conseguir fazer isso é com a ajuda de vocês. Então, me ajude, vai, vamos fazer a boa e vamos crescer todo mundo junto aí. Together to the top. É um bom projeto. Pena que... Enfim. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até logo.